Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, sexta-feira, dia 25, a igreja celebra a Anunciação do Senhor. O evangelho para nossa meditação é Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e divulgue o nosso trabalho para que o evangelho chegue sempre mais distante. O evangelho comentado por Padre Fábio à luz dos santos padres da igreja. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje, deste dia importante que a igreja celebra, este momento da Anunciação, inclusive é interessante contar da data da Anunciação, dia 25 de março, até o Natal, são exatamente 9 meses, não é? Que é o tempo da gestação. São Tomás de Aquino diz que Maria engravidou ao ouvir a saudação do anjo. O Espírito de Deus engravidou Maria. Então, esse anúncio é o anúncio do anjo mandado por Deus, a fim de que Nossa Senhora pudesse responder sim a este anúncio e o Filho de Deus pudesse tornar-se carne. Na patrística oriental tem alguns textos muito interessantes e narrativas belas que dizem que quando o anjo foi enviado a Maria, todos aqueles que tinham morrido, que estavam no vale da morte, não é? Estavam todos assim como que angustiados, e de lá eles diziam: "Responda sim, Maria, responda sim." E todos tremiam, diz os padres da igreja, inclusive o anjo diante de Nossa Senhora, porque esperavam sim de Maria. Como pode ser que a salvação passe através de uma jovem? É muito belo, não é? Através do sim de uma jovem. Todos diziam e todos rezavam, diz os santos padres, inclusive os outros anjos: "Diga sim, Maria, aceite, porque está em ti este sim que pode salvar a humanidade." É muito belo. De Maria nunquam satis, né? De Maria nunca falaremos o suficiente, porque através dela nos veio o Salvador, nos veio aquele que devolveu a vida ao mundo e transformou o deserto em jardim outra vez. Amados irmãos e irmãs, Maria diz, em certo momento, quando está conversando com Isabel: "Doravante todas as gerações me chamarão de bendita." E, de fato, não há na história da igreja nenhum santo que não tenha tido devoção por Nossa Senhora. Não há um só Papa, não há uma única pessoa que tenha notoriedade e que não tenha sido devoto da Virgem Maria. Não só devoto no sentido de rezar a Virgem Maria como medianeira, mas também no sentido de observar as virtudes de Nossa Senhora. "Doravante as gerações me chamarão de bendita."
Maria foi visitada por um arcanjo, Gabriel. Gabriel é a força de Deus que vem ao encontro de Maria. Gabriel é chamado por muitos teólogos antigos como o anjo que representa a beleza de Deus e a ternura de Deus, porque ele se apresenta com um lírio. A força de Deus vem ao encontro do ser humano, não de maneira estúpida, mas a força se manifesta no amor, a força se manifesta no carinho de Deus, na beleza de Deus. Ele traz algo que é perfume, algo perfumado, algo que manifesta a docilidade, um lírio para apresentar a Virgem Maria. A força de Deus está na palavra de Deus. A palavra que é pronunciada pelo anjo em nome de Deus. Maria recebe a força de Deus e nós também precisamos receber a força de Deus todos os dias para continuarmos no caminho da salvação, para continuarmos fiéis ao Evangelho, para caminharmos segundo as virtudes do Evangelho. Santo Irineu de Lyon diz que a história da humanidade passa por estas duas virgens. A primeira, do livro do Gênesis, visitada por um anjo decaído. A segunda, a Virgem Maria, visitada pelo anjo Gabriel, pela força de Deus. O texto diz que Maria ficou perturbada com essas palavras quando viu o anjo. E Santo Éfrem de Nízibe diz que Maria ficou perturbada porque pensou: será que este anjo não é aquele que seduziu a primeira mulher? E o anjo lhe tranquilizou e disse: não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, São João Crisóstomo nos conta que a história da salvação passa por estes 4 elementos, presentes no livro do Gênesis, no paraíso, e agora presentes no Evangelho. Passa por uma árvore, a primeira árvore é a árvore do paraíso, a segunda é a cruz. Passa por uma mulher, a primeira mulher desobedeceu, a segunda foi obediente. Passa por um anjo, o primeiro decaído, o segundo um anjo enviado por Deus. E passa por um fruto, o primeiro fruto que levou o homem à desgraça, o segundo fruto que é Cristo. Nós rezamos da Ave Maria: bendito é o fruto do teu ventre. E todos os domingos nos encontramos na missa para saborear este fruto, para que ele nos fortaleça, ele seja alimento que nos fortalece e que nos faz crescer. Do texto de hoje poderíamos comentar versículo por versículo, porque o texto é bastante belo, rico, não é? Mas eu tenho outros comentários na internet sobre esse texto e eu vou concluir a nossa meditação de hoje com esta última palavra da Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amados irmãos e irmãs, poderíamos tirar muitas lições para a nossa vida, mas eu diria 2 delas são fundamentais. A primeira, acolher em nossa vida a voz de Deus. Deus nos fala na história e nos acontecimentos. Deus falou a Maria através de um arcanjo. Deus nos fala também todos os dias. É preciso acolher a voz de Deus que nos fala na história e nos acontecimentos concretos no dia a dia. Segunda coisa, é preciso dizer sim à voz de Deus. É preciso ter discernimento para saber quando Deus nos fala. E é preciso ter mais discernimento ainda para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em minha vida segundo a tua palavra. Que possamos hoje pensar sobre isso, neste dia em que o anjo foi anunciar a Maria esta notícia, que seria uma notícia que tocaria toda a humanidade, toda a história da salvação. Que possamos pensar sobre isto e pensar que Deus também, todos os dias, tem belas notícias para nós e que a conversão de muitas pessoas, a salvação de muitas pessoas passa pelo nosso sim a Deus. Quando você visita uma pessoa que está desencantada com a vida e você transmite o amor de Deus, a alegria de Deus, aquela pessoa se recupera. Algo novo está acontecendo ali. E não é algo que
você está fazendo, mas é Deus agindo em você. Então a visita do anjo a Maria nos recorda que Deus nos visita constantemente e nos pede um sim diário. O sim de Maria não foi só naquele dia, foi um sim que a acompanhou durante a vida inteira, um sim que teve consequências para a vida inteira. Dizer sim a Deus, não só hoje, sim de cada dia. Outro dia no matrimônio, me recordo muito disso, na hora de dizer o sim, o noivo deu um grito bem forte, sim, não é? E naquele dia eu disse que este sim de hoje se repita todos os dias no matrimônio, amando a esposa, respeitando, sendo fiel, sabendo perdoar, sabendo pedir perdão também, dialogando sempre, que este sim se repita todos os dias. Assim foi o sim de Nossa Senhora, que ela foi fiel a Ele até a cruz, até o final, até Pentecostes, até o final da vida. O nosso sim também seja diário a Deus, possamos renovar hoje o nosso sim a Deus. Abençoe-vos pela intercessão da Virgem Maria, o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.